Evangelho, quinta-feira da 32ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 32ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com o 17º capítulo do Evangelho de São Lucas, em que Jesus é interrogado pelos fariseus a respeito do reino de Deus. A resposta de Jesus tem um valor maravilhoso para todos nós. O reino de Deus, ele está entre vós. Bendito seja, Senhor, o seu santo nome por essa verdade proclamada diante dos fariseus para todo o mundo. O reino de Deus está entre vós, pois o Senhor está no meio de nós. A cada Santa Missa nós repetimos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aquele que instaura o tempo da salvação, aquele que instaura o tempo da graça em favor da salvação das almas, o nosso libertador está e permanece no meio de nós e permanecerá pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Como é bom termos a certeza dessa palavra, essa declaração que o Senhor faz pelo bem de nossas almas. Jesus, na continuação do texto, vai dizer ainda algo que poderíamos dizer, percebemos, né? Pessoas que estão sempre a dizer, é agora ou depois, já foi ou ainda vai, enfim. São muitas as vozes que tentam fazer uma afirmação, mas uma voz só conta, a voz do Senhor. Muitos dirão, começou agora, ainda vai começar, ainda precisa disso ou daquilo, mas o tempo se completou, tudo se consumou e a salvação foi proclamada em favor dos homens pecadores. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome por isso, pois as verdades que recebemos e professamos, elas nos preservam de toda a confusão, ambiguidade, mentira, que são contadas dia e noite com a intenção de dispersar as almas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no meio de nós e a sua presença no meio de nós não será rejeitada. Nós vos pedimos a graça de, por obra do Espírito Santo, reconhecermos e acolhermos sempre a verdade do reino dos céus, de maneira que nunca nos percamos na compreensão e na profissão dessa verdade. Ele está no meio de nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, no manuscrito A, falando sobre o reino de Deus, escreve essas palavras bem delicadas que nos ajudam na meditação de hoje. É especialmente o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele
seja, na leitura dos evangelhos, encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele encontro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos, e dessa forma Santa Teresinha vai mostrando a riqueza do Santo Evangelho para a sua oração pessoal. E de fato, meus irmãos, cada vez que nós nos debruçamos sobre as páginas do Evangelho e vamos permitindo que a palavra do Senhor permaneça em nós, as luzes do Espírito Santo vão nos revelando sempre uma compreensão mais profunda e, sobretudo, a percepção das novidades, ou seja, do quanto as palavras já conhecidas se encontram e se reencontram, se confirmam e se renovam. Diz ainda Santa Teresinha: compreendo e sei por experiência que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus não precisa de livros para instruir uma alma. Ele, que é doutor dos doutores, que ensina sem ruído de palavras, eu nunca o ouvi falar, mas sinto que ele está em mim. Em cada instante, ele guia-me, inspira-me o que devo dizer ou fazer. Descubro precisamente no momento em que dele necessito luzes que nunca tinha visto antes e que iluminam minha alma, dando-me a compreensão do que lhe é agradável. E não é especialmente durante as minhas orações que essas luzes me são dadas. É antes, no meio das ocupações do meu dia a dia, no acontecimento da minha vida diária. Olha que lindo, meus irmãos. De fato, o Senhor está conosco. O reino de Deus está em nós, pois o Senhor ressuscitado vive em nós e no meio de nós, e vai nos dando luzes contínuas para a compreensão da sua palavra, para a compreensão do Evangelho. Que grande verdade é essa que a minha Santa Irmã nos testemunha para que nos sustente no caminho cotidiano. O Senhor sempre nos guiará a todo instante com as luzes do Espírito Santo. Agora, percebam, ela disse com toda clareza que nas suas orações pessoais, que acontecem cotidianamente, durante um inteiro dia, não apenas em um momento, o Senhor lhe concede, por ela guardar nessa oração cotidiana o Santo Evangelho como luz para os seus passos, o Senhor lhe concede luzes espirituais frequentes. E observem mais esse detalhe, meus irmãos. A maioria das vezes essas luzes se manifestam nas atividades cotidianas, não no tempo de oração. Isso significa dizer que na vivência de cada dia, a palavra de Deus está viva e operante no coração de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque se as luzes vêm por conta da palavra que é guardada em meio ao ambiente cotidiano, significa que a oração diária nutre o vigor e a memória da palavra por obra do Espírito Santo no coração dela, e que ela leva consigo a cada afazer que a vida lhe dá, os mais simples e triviais do dia a dia, até aqueles mais elaborados. O tempo inteiro a palavra de Deus está ocupando o coração dela como conteúdo do seu viver. E é exatamente porque a palavra está ali e o Senhor é o Verbo encarnado que ele concede as luzes para a compreensão dessa palavra, ou seja, para a compreensão da vida do Verbo, para a compreensão da vida do seu Senhor. Assim como a palavra se torna mais íntima e passa a ser praticamente uma com o coração de Teresa, o coração de Teresa passa a ser íntimo e um com o Verbo encarnado, com o próprio Senhor. De maneira que é na vida cotidiana que se estreita essa intimidade profunda e esse laço vigoroso e firme de unidade
entre o coração de Teresa e do seu amado Jesus. Viram? É assim que acontece, meus irmãos. A oração, ela preenche a nossa vida e nos enriquece para o caminho cotidiano. Ter uma vida de oração, ter uma vida orante, é viver a vida em contínua oração. O que é a minha vida? A minha vida como cristão é a expressão daquilo que vivo na minha oração. E o que é a minha oração? É a vida que eu trago para dentro da palavra, ou melhor, é a minha vida inundada por essa palavra que eu trouxe na oração. Então, orando, a minha vida se enriquece da palavra, a minha vida e a palavra se tornam uma só e eu trago isso tudo para a minha próxima oração. E desse modo, a palavra de fato vai nos modelando, nos transformando, nos enriquecendo. Vamos vivendo cada vez mais Cristo, até que Cristo viva completamente em nós e nós possamos dizer que o nosso viver é Cristo, como nos ensina São Paulo. Fantástico! Obrigado, minha santa irmã, por essas palavras que nos abrem a sabedoria divina e nos lança na profundidade dos mistérios do amor de Deus. Que pela sua santa intercessão sejamos homens e mulheres da palavra e o reino de Deus que está em nós triunfe cada vez mais para a honra e glória do nome do Senhor, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e de todos os santos carmelitas do Senhor, desça sobre vós pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha do Carmelo, a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.